Meia boca, pé de chinelo, faz tudo, Zé Garrafinha, taca gás. Como são chamados os profissionais mais ou menos aí perto de você, na sua região? Coloca nos comentários, porque hoje eu vou falar de profissionais meia boca. Aqui na minha região a gente costuma chamar de meia boca. No meio da refrigeração já ouvi chamarem de Zé Garrafinha, já ouvi chamarem também taca gás. Inclusive a gente tem um personagem aqui no canal chamado taca gás, beleza? Então, esse profissional é aquele profissional que faz tudo mais ou menos, tá certo? Às vezes dá certo, às vezes não dá, na maioria das vezes não. Muitas vezes ele se queima no mercado e hoje a gente vai falar justamente sobre isso, porque hoje aqui na minha assistência eu recebi um... Aliás, não foi na minha assistência, foi no meu telefone pessoal, tá certo? Alguém me assistiu no YouTube e me mandou essa mensagem que eu vou ler com vocês agora. Deixa eu pôr ela para vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu só acertar um detalhe. Pronto. Para aparecer tudo aqui. Ok? Essa daí aqui é a página do meu WhatsApp que eu separei para você. Vamos lá. Oi, Ricardo Oliveira. Aqui é... Eu escondi o nome dele, tá bom? É Luiz Antônio, vamos falar pelo menos o primeiro nome, não tem problema. Ele é lá do Rio de Janeiro, ó. Telefone 21, o resto eu escondi aqui. Tá legal? Bom dia, tenho uma Brastemp Frost Free. Chamei um técnico, pois ela não gelava a parte da geladeira, não gelava a parte de baixo. É bem comum esse defeito na Frost Free. Tudo de horrível foi feito pelo cara. Após as trocas do sensor, fez a montagem com o isopor totalmente danificado. E a geladeira passou a congelar a parte da geladeira. Pelo que foi explicado no vídeo, acredito que o damper tenha travado justamente por causa de alguma sujeira, provavelmente do isopor, que tenha caído no damper, impedindo a abertura e fechamento da passagem de refrigeração para a geladeira. Na realidade, só está impedindo o fechamento. Daqui a pouco eu explico para você. Você teria como fazer um vídeo sobre a troca do damper ou como verificar se há alguma obstrução na passagem da refrigeração? Outra coisa, você teria algum técnico de confiança no Rio de Janeiro que eu possa contar para resolver o problema? Fico grato desde já. Legal? É o Luiz Antônio, lá do Rio de Janeiro, que me mandou esse WhatsApp. Quando eu recebi esse WhatsApp, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Beleza? Bom, deixa eu colocar aqui na minha tela principal. Por isso eu comecei falando aqueles apelidos bem-humorados que os brasileiros dão para os profissionais que não fazem um bom serviço. Então, o que aconteceu aqui com o Luiz Antônio? Vamos entender. Tá certo? E eu estou fazendo esse vídeo justamente para você, profissional da refrigeração, que não quer ser conhecido como um profissional meia boca, entendeu? Um profissional pé de chinelo, certo? Então presta atenção no que eu vou falar e se você fizer do jeito que eu vou falar, você tem tudo para prosperar aí como profissional. Bom, primeiro, o Luiz Antônio, ele chamou o profissional, certo? A geladeira dele gelava em cima e não gelava embaixo. Aparentemente é um caso clássico de bloqueio, certo? Bloqueio de gelo. Como é que se dá esse bloqueio? De repente tem alguém que está assistindo que ainda não conhece do ramo. É o seguinte, a geladeira Frost Free ela vem programada para fazer um degelo, para derreter o gelo que forma. Então a cada 8 horas aproximadamente, a geladeira Frost Free, ela aquece uma resistência, né? E aí o gelo que se formou no evaporador é aquela parte onde o gás passa, né? E gela, tá certo? E esse frio ele é espalhado por um ventilador, que faz o ar frio, né? Que faz o ar passar pelo evaporador gelado, e aí esse frio se espalha por toda a geladeira. Correto? E aí o que acontece? Numa geladeira Frost Free, se ela não fizer o degelo, vai criando tanto gelo nesse evaporador que acaba bloqueando. Aí o ar frio não passa mais pelas aletas do evaporador e aí a geladeira morre, para de funcionar. Por isso ela tem esse sistema de degelo. Normalmente a cada 8 horas ela entra em degelo. Quando alguma peça
referente ao degelo para de funcionar, o que acontece? Bloqueia de gelo. E foi o que aconteceu. Aí ele chamou o profissional. Não sei se o profissional resolveu o problema, tá certo? Talvez ele tenha até resolvido o problema primeiro pelo qual ele foi chamado, certo? É porque uma geladeira, quando ela acontece isso, ela pode estar com problema, tem várias peças que podem estar com problema. Sensor, principalmente sensor de degelo, placa de potência, às vezes a própria placa de potência não está energizando a resistência. Fusível térmico, sim, essa geladeira tem um fusível de proteção para se a resistência esquentar demais, esse fusível queima e aí para de funcionar a resistência. A própria resistência, certo? O que mais? O dreno, às vezes acontece de entupir o dreno, aí a água não tem por onde descer e aí vai acumulando lá e congela também. O próprio ventilador às vezes para, certo? E aí ela dá esse problema também. Então, tem várias causas e o técnico, o profissional de refrigeração, ele é o cara que está apto para resolver o problema, tá certo? E eu não sei, o Luiz Antônio, eu não sei se o técnico resolveu o problema, mas pelo que o Luiz Antônio falou, o técnico ele desmontou. E aí é onde está um outro problema. Vamos lá. Às vezes acontece uma geladeira com bloqueio. Você vai tentar desmontar o evaporador e você não consegue. Por quê? Porque bloqueou, fez tanto gelo ali que o isopor fica colado. O gelo acaba colando ali o isopor, tomando conta de tudo e cola o isopor. Quando isso acontece, se você forçar para desmontar, vai acabar quebrando isopor mesmo. Tá? Isopor é frágil, certo? Uma forçadinha que você dá e ele quebra, certo? Então, quando o caso é desse tipo, quando está muito difícil, você não consegue desmontar, eu sempre recomendo que você não force, certo? Você orienta o cliente, olha, vamos desligar a geladeira, tirar da tomada e amanhã, em 24 horas, eu volto aqui para a gente resolver esse problema, tá? Eu tenho feito bastante isso daí. Ao invés de ficar derretendo, é complicado e às vezes, na maioria das vezes, você perde a paciência e acaba quebrando alguma coisa. Então, eu prefiro desligar da tomada e voltar no dia seguinte. Tá legal? Mas pelo jeito, o profissional que atendeu o Luiz Antônio não quis esperar alguma coisa, deve ter quebrado o isopor. Pela descrição que o Luiz Antônio está falando, ele fez a montagem com o isopor totalmente danificado, tá certo? Então é outra coisa, vamos lá. Talvez ele tenha, de repente era um sensor com problema, de repente era um fusível térmico, não sei o problema que foi, mas ele resolveu o problema. Só que aí, ao invés dele chegar e trocar e colocar um isopor novo, sim, o isopor, mesmo que não esteja quebrado, o profissional de refrigeração, ele tem que fazer ali uma análise visual do isopor. Só de você pegar no isopor, os profissionais mais antigos, mais tarimbados da profissão, eles sabem, uma placa nova dessas de isopor que vai ali atrás na tampa do evaporador, ele é muito leve, poucas gramas, 100 gramas. Na realidade eu nunca pesei, mas é muito leve. Quando você pega uma já muito usada, muitas vezes ela está encharcada, ela fica pesada, pesando quase 1 quilo, de tanta água acumulada, ou mais de 1 quilo até, já peguei casos que era muito pesada. E outras vezes você olha e o isopor está todo esfarelando. Então, um técnico, um profissional, é bom, ele sempre vai trocar esse isopor, certo? A não ser que o isopor esteja muito novo. Esses dias eu abri uma, até para fazer uma aula mesmo, o isopor estava zeradinho, aí não tem por que você trocar. Mas se você pega, se você tem uma suspeita que o isopor está esfarelando, ou ele está muito encharcado, ou ele está rachado, troca. Um isopor desse custa mais ou menos aí uns 60, 70 reais no máximo, certo? E não vale a pena você chegar e passar por isso que esse profissional passou e fez o seu cliente passar. A experiência desse cliente foi muito ruim. Dificilmente esse cliente vai chamar esse profissional, dificilmente ele vai indicar o profissional. Então deixa eu dar uma dica para vocês. Tá legal? Isso daí cabe no isopor. Bom, vamos falar primeiro sobre o defeito. O defeito que deu, esse cliente, o Luiz Antônio, ele assistiu alguns vídeos meus e ele matou a charada. Certinho, certinho. O Luiz Antônio falou, olha, provavelmente é o que você falou no vídeo. É um vídeo antigo que eu tenho aqui no canal.
em que eu explico que o isopor, quando ele está soltando aquelas bolinhas, uma dessas bolinhas, basta uma, não precisa de duas, não, uma bolinha daquelas, se cair ali no duto do damper, o que vai acontecer? A bolinha ela vai cair, ó. Então tem aqui a parede e tem o damper aqui, ó, certo? O damper, ele fica ali no refrigerador, ele trabalha abrindo e fechando. Então todas as vezes que a temperatura cai, ele fecha, certo? Todas as vezes que a temperatura sobe no refrigerador, ele abre, justamente para o ar frio. Lembra que eu expliquei que é o ar frio que faz gelar tudo? Pois é. Então, a temperatura sobe, ele abre, ele fica nisso. Só que ele é muito delicado, o damper, tá certo? Muito delicado. Ele não tem força para fechar, certo? Não é que nem um jacaré, que ele fecha e o que tiver ali no meio ele arrebenta. O damper ele é fraquinho, então uma bolinha de isopor que cai ali no damper vai impedir ele de fechar, ele vai ficar semi-aberto. Aí o que vai acontecer é que vai começar a congelar tudo dentro. O Luiz Antônio, embora não seja um profissional, aí é que tá vendo só como hoje está complicado, às vezes, o técnico ou profissional de refrigeração fazer coisa errada, porque as pessoas estão tendo acesso a esse conhecimento. E aí ele já identificou que o profissional que atendeu ele fez coisa errada, entendeu? E agora o damper não fecha e começa a congelar as coisas no refrigerador. Certo? Um serviço que era para ser simples, que era para ser uma experiência legal para o cliente. Era um cliente que devia, agora, se ele tivesse feito um serviço legal, ia recomendar ele para os parentes, amigos, certo? Para todo mundo que ele tivesse a oportunidade. Agora, muito pelo contrário, ao invés de recomendar, ele vai queimar a sua reputação. Ô seu taca-gás, seu Zé Garrafinha, faz o negócio direito. Galera, isso é todo o serviço que você for fazer. Faz direito, faz o melhor possível. Você viu que o isopor está quebrado? Dá o orçamento de isopor, olha. Tem que fazer isso e tem que trocar esse isopor aqui. Certo? Vai aumentar R$60, mas a senhora vai ficar com a geladeira nova. O senhor, seu Luiz Antônio, vai ficar com a geladeira nova, vai ficar satisfeito. Não, o cara vai lá e coloca o isopor todo rachado, todo quebrado e se queima. Isso a gente vê gente fazendo em todas as áreas ali da refrigeração. Por exemplo, às vezes o camarada ele faz tudo direito, coloca um compressor bonitão e aí chega a coisa mais simples que tem. Quando você pega um compressor novo, eu conversava com o engenheiro da Embraco e ele falou que acontece muito problema ali, porque o cara, sabe o que eles fazem? Eles não colocam a tampinha da caixa de relé. Às vezes fica com preguiça, não, tá muito apertado, tá, e não põe a tampinha. É onde pode acontecer um acidente ali, alguma coisa encostar ali e provocar um curto. Uma coisa à toa, mas que o Zé Garrafinha não tá nem aí, ele não toma esse tipo de cuidado, certo? Ou não troca o filtro. Às vezes o camarada vai lá, faz o procedimento, abre o sistema, fala, não, o filtro deve estar bom, e aí ele não troca. E aí daqui a alguns dias, tá, esse filtro ele satura, entope, e ele perde o serviço, o cliente perde os alimentos que estão na geladeira. Então, meu conselho para você, cara, é você ser o melhor profissional possível, tá bom? E agora, por falar em melhor profissional possível, chegou a hora de eu fazer aquele jabá, fazer aquele gancho, tá certo? E falar aqui do Portal Refrigeração, te fazer um convite. Se você quiser aprender comigo, certo? Refrigeração, tem também o curso de máquina de lavar roupa, tem o curso de controlador digital, tudo para formar profissionais altamente qualificados, mesmo que você não saiba nada. Você vem, começa do zero, o nosso curso ele começa do absoluto zero, para que todo mundo entenda. E aí, à medida que você vai assistindo as aulas, você vai se desenvolvendo, vai evoluindo, até se tornar esse profissional altamente qualificado. E se você fizer o que eu ensino, do jeito que eu ensino, cara, você vai prosperar, tá certo? Você vai trabalhar por conta própria, sem depender de patrão, sem depender de ninguém, trabalhar para você mesmo. Inclusive, meu último slogan, que eu achei muito legal, é o seguinte: refrigeração paga boletos e realiza sonhos. Se você quiser fazer parte, o link está na descrição dos nossos cursos, tá bom? portalrefrigeração.com, o valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Aí alguém diria, não, mas eu já sou profissional, já estou na área. Ótimo, é para você também, certo? Por exemplo, você que ainda não entende tecnologia inverter,
o nosso curso de refrigeração já tem o módulo de tecnologia inverter, certo? Para você já deitar e rolar na tecnologia inverter e ser esse profissional que a gente está falando. Ou então, por exemplo, uma área muito legal e muito carente de bons profissionais é a área de controladores digitais, certo? Essa é para quem já é técnico de refrigeração, profissional de refrigeração. Por quê? Muitas vezes eu tenho visto muito isso. Como é que eu sei? Porque eu tenho muitos amigos profissionais de refrigeração que, quando se depara com um controlador digital em um balcão, em uma expositora, eles não fazem. Eles passam para mim: ô Ricardo, quebra essa, vai lá e arruma. Porque eles não sabem mexer com o controlador digital. Olha, deixa eu contar um segredo para vocês. É fácil, tá bom? Principalmente comigo ensinando. Do jeito que eu ensino, você aprende facinho e domina os controladores digitais. Tudo aqui na descrição, certo? Dá uma clicada e é isso aí. Valeu e vem aprender comigo. Esse desfecho ficou horroroso, não ficou? Ah, tudo bem. Vamos lá, vamos voltar aqui para o tema do vídeo então. Cara, então você tem que decidir como é que você vai trabalhar, certo? Porque tem alguns clientes, tem alguns profissionais que eles têm medo. Eles têm medo do cliente não aprovar. Olha, se eu cobrar muito caro, o cliente não vai aprovar. Meu amigo, tem certos serviços que, se o cliente não aprovar um serviço bem feito, é melhor que você não faça, do que depois você ficar. Porque esse mesmo cliente que fica reclamando de preço e quer que você faça o mais barato possível, certo? E te força aí a fazer um serviço meia boca, é o mesmo cliente que, quando der problema, ele vai alastrar seu nome na lama, ele vai arrastar o seu nome na lama e você vai ficar conhecido como um pé de chinelo, um meia boca, um Zé Garrafinha, um taca-gás, tá certo? Você não quer isso. Então, quando você for fazer um orçamento, coloca tudo o que vai precisar, seja claro, seja específico. Olha, eu vou fazer isso, ó. Eu vou trocar esse sensor que está com problema, mas eu não posso montar sua geladeira com esse isopor do jeito que está. Tá certo? E além do sensor, eu vou colocar também um fusível térmico para garantir aqui. Certo? Faz direito. Não exatamente nessa ordem, tá bom? Eu só estou dando um exemplo do que fazer. Por exemplo, a troca de um compressor, quando você chega lá, o compressor queimou, tem que trocar o compressor, aí você dá o preço, o cara se espanta, mas que caro. Não, não é assim que você faz. Quando você for trocar um compressor, você chega lá para ele: olha, tem que trocar esse compressor, entendeu? Agora, deixa eu explicar. Não é só chegar e trocar o compressor. O gás, quando a gente troca o compressor, tem que trocar o gás também, que na realidade o gás é perdido na troca. Tem que trocar o filtro aqui também, tá vendo? Tem que usar essa bomba de vácuo aqui, certo? E aí você mostra tudo o que você vai fazer. Porque normalmente, quando você mostra tudo o que vai fazer, o cliente se convence que o seu trabalho tem valor. Aliás, você fala e faz também, tá certo? Ó, esse filtro, tá vendo aqui? A gente vai trocar, esse filtro aí não vai prestar mais, certo? Eu me lembro uma vez, já estou encerrando o vídeo, tá bom? Só contar um caso aqui. Eu me lembro uma vez fui trocar um compressor, inclusive eu fiz até uma live trocando esse compressor. A live não ficou muito boa, porque a internet estava muito ruim, de vez em quando travava, eu até arrependi. Eu devia ter só gravado e depois jogado. Mas tudo bem, eu fiz, está feito. E nesse dia, a cliente ficou sentada. Era no apartamento, a gente virou a geladeira. Apartamento aqui em São Paulo, principalmente, são muito pequenos, tá? A gente virou a geladeira ali. Por um lado, ela ficou sentada ali e a gente ficou trabalhando. E quando acabou o nosso serviço, que a gente deixou a geladeira zeradinha, funcionando, a cliente elogiou, falou: meu Deus, eu não sabia que era tão complicado. Porque ela viu a gente usando maçarico, viu a gente usando bomba de vácuo, viu a gente trocando filtro, trocando compressor, colocando gás, fazendo tudo o que tinha que fazer. E ela ficou encantada. Então, meu amigo, da mesma forma que ela ficou encantada, o Luiz Antônio, do nosso caso aqui, do nosso WhatsApp, ele ficou decepcionado. Então, que tipo de profissional você quer ser? Aquele que encanta o seu cliente ou é aquele que vai decepcionar o seu cliente? Beleza? Fica aí a pergunta para vocês, certo? Deixa eu falar aqui dos parceiros do canal agora.
Beleza? Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício. Ferramentas como engate rápido, chave Locking, sacadores de mecanismo e muito mais. Se você quiser conhecer aquela ferramenta que você nem sabe que existe, mas que está fazendo muita falta na sua maleta, entra no site Samatec, vai na aba Elite, vai com tempo, porque tem bastante ferramenta legal lá para você conhecer. E aí, eu tenho certeza que você vai querer. Se você não puder comprar na hora, mas você vai se organizar, porque é muita coisa legal. Custo-benefício mesmo, sabe? Coisa muito bem bolada. Parece que tem um pessoal lá na Elite, é tipo assim, uns gênios, que ele chega a ver um problema e ele fala, enquanto eu não resolver esse problema, eu não sossego. Gente fina mesmo, galera de lá. E, por fim, porém não menos importante, Brasweld. Brasweld, por sua vez, desenvolve produtos para refrigeração. Alumax. Alumax é aquela solda que a gente usa para evaporador. Mega Pro é uma solda fria, certo? Que une tubos de cobre com alumínio, cobre com cobre, muito legal também. Varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamento, é bem legal também, tapa-fugas e muito mais, tá? Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Valeu? Muito obrigado aos parceiros do portal. Coloca aí nos comentários que tipo de profissional é. Você é um profissional daqueles pode chamar que eu vou lá e resolvo, ou você é um meia boca? Valeu, tchau!